Oi, gente, meu nome é Flávia. Eu tô fazendo, esse é o primeiro vídeo aqui do canal com conteúdo, ou seja, contando realmente alguma coisa. Eu abri esse espaço aqui pra mostrar pra vocês a minha rotina como mãe solo, como empreendedora sem filtro. E hoje eu quero contar porque eu tô morando de novo com a minha mãe e o que isso significa pra mim. A decisão de voltar pra casa da minha mãe foi uma coisa que veio se construindo na minha cabeça, mas sem decisão, sem nenhuma posição. Vou tentar explicar pra vocês. Gente, desculpa, tá tendo barulho, mas eu já comprei o microfone, chega quarta-feira da semana que vem. Eu morava sozinha com a Ana Lua, já morava sozinha há muito tempo, faz muitos anos que eu saí de casa. E eu morava sozinha com a Ana Lua é a minha filha, ela tem 3 anos. E quando eu engravidei, eu sabia que eu não iria querer voltar pro CLT, depois aconteceram outras coisas, em algum momento vai ter algum vídeo contando sobre isso, né, fazendo um retrocesso aqui pra vocês realmente me conhecerem. E eu decidi transformar o crochê, que era um hobby meu, na minha profissão, mas não como venda de peças, e sim trabalhando aqui na internet. Foi como eu criei meu canal no YouTube, meu canal profissional, que se chama Crochê de A a Z, pra tentar fazer com que isso dê certo. E deu. Eu sempre falo nos meus vídeos lá do crochê, quando eu falo sobre viver do crochê, enfim, que eu ainda não vivo confortavelmente do crochê, que eu ainda não vivo tranquilamente do crochê, mas que as minhas contas já são pagas através dele. E isso me trouxe uma realização. Mas junto disso aconteceram algumas coisas que talvez para algumas pessoas não seja tão importante, mas que para mim é. Quando eu fui morar sozinha, há muitos anos atrás, eu comprei tudo novinho pra ir morar sozinha, né? E depois o meu pai veio a falecer e os móveis do meu pai eram muito bons. E eu fiquei com eles, enfim. Depois eu mudei de estado, me desfiz de tudo. E aí vamos dar uma resumida assim. Depois que a Ana Lu nasceu, eu sempre vinha comprando alguma coisa pra casa, né? Ah, isso aqui tá velho, vou comprar, vou repor, vou... Depois que a Ana Lu nasceu, as prioridades mudaram obrigatoriamente, porque vem fralda, vem leite, vem médico, vem roupa, vem todos os gastos que a gente sabe que uma criança envolve. E eu comecei a crescer um pouco na internet. Meu canal do crochê hoje tem 11 mil inscritos. Só que a demanda de trabalho não estava sendo suficiente. Como eu falei pra vocês, eu não vivo confortavelmente. Então eu precisava fazer muitas encomendas. E acabava que eu fazia as encomendas correndo muito. Criava conteúdo pro canal do crochê correndo muito. Eu quero vender receitas, né? De crochê. E aí eu acabava sempre adiando, nunca conseguindo fazer isso. Porque não existia tempo suficiente. E criar conteúdos na minha casa também estava ficando difícil justamente por essa questão. Quando a Ana Lu nasceu e mudou as prioridades, ao invés de comprar um sofá novo, eu precisava comprar roupas para a estação, porque da estação passada já não servia mais, sabe? Não estava conseguindo ser o suficiente financeiramente para suprir as necessidades dela e as minhas, e a da casa. A gente também tem 2 pets, 2 cachorros e 2 cachorros e 2 gatas. E não tava sendo suficiente pra deixar nada parelhinho, sabe? Pra equilibrar os pratinhos. E aí isso começou a me incomodar, porque criar conteúdo, por exemplo, na minha casa não tava sendo legal, porque no lugar que eu sentasse tinha alguma coisa velha aparecendo, alguma coisa muito feia aparecendo. E eu sei que tá tudo bem, porque a gente tem que mostrar a vida real, mas tava me incomodando. Mas isso não foi o que mais me pegou. O que mais me pegou foi que a Ana Lua tá crescendo. E aí envolve outros gastos, né? Ela tem vontades agora, e eu sei que a gente não pode criar os filhos da gente dando tudo que eles quiserem, mas eu não tava conseguindo suprir mais o mínimo gasto. Eu até falei num vídeo lá no canal do crochê, por exemplo, ela tá apaixonada por hambúrguer agora. E aí ela comeu hambúrguer com a minha mãe, comeu hambúrguer com a Dinda dela, e eu poderia levá-la pra comer um hambúrguer, mas não uma coisa natural e gostosa. Filha, hoje vamos lá comer um hambúrguer. E sim, olha, eu preciso me planejar, mês que vem eu tenho que cortar tal gasto pra poder levar ela no hambúrguer. E aí as coisas não estavam fazendo muito sentido pra mim, porque eu saí do CLT pra ser uma mãe presente e eu não tava conseguindo ser presente porque eu passava somente trabalhando. Eu tava trabalhando 18 horas por dia. E eu tava vendo que eu não ia conseguir. Chega uma hora,
trabalhando com a internet, ou se tu tem uma empresa física, ou independente do que for, que tu precisa fazer investimentos para que isso dê certo, né? Quando eu comecei, que não tinha, que era uma coisa mais leve, mais tranquila, era muito tranquilo eu fazer tudo pelo meu celular. Meu celular era esse aqui, ó, um Motorola, que agora é da Ana Lua, e era tranquilo de fazer. Mas agora, querendo criar e-book, querendo fazer vídeos onde eu apareço, que eu não tô tão perto do celular para gravar, e aí acaba que o áudio fica prejudicado. Eu preciso de um microfone, eu preciso de um computador, eu preciso de uma câmera boa, eu consegui comprar esse celular, que é um celular melhor. Agora eu comprei microfone. E aí, gente, eu tomei a decisão no impulso, assim, por mais que isso já viesse às vezes na minha cabeça quando as coisas ficavam muito difíceis, eu tomei a decisão do dia pra noite de eu vou vender todos os meus móveis velhos e vou voltar pra casa da minha mãe pra me reorganizar e pra de novo ir morar sozinha com a Ana Lua, mas com as coisas novinhas, direitinhas, como eu acho que a minha filha merece e precisa, uma casa gostosa, uma casa confortável. E o objetivo é justamente esse, me reorganizar financeiramente, psicologicamente, porque eu de trabalhar muito, acabou que um dia eu fui para o pronto atendimento, porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu tava infartando e o que eu tava tendo era um burnout, nunca sei pronunciar. Meu maxilar tava duro, taquicardia e muito cansaço e desnorteada, assim, e eu cheguei lá no pronto atendimento tendo a certeza de que eu tava infartando. E aí o médico falou que fez eletro, fez tudo e falou, não, tu tá tendo um burnout. Então eu não tava mais dando conta, né? Não só financeiramente. Vou dar um exemplo aqui. Minhas contas davam R$100 por mês. Aluguel, tudo, claro que não, né? A gente faz um exemplo. Minhas contas davam R$100 por mês. E eu sabia, eu começava o mês sabendo que eu tinha, se fosse R$100, que eu tinha 50. Então eu precisava correr para muito todo mês. E aí quando eu conseguia, bom, eu cansei. Já era dia 28, já começava toda a loucura de novo. O que é normal, né? Mas eu preferi tomar essa decisão para que eu consiga ser uma mãe presente e para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Porque eu me sentia um ratinho na gaiola, só correndo, 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 correndo. E não tava conseguindo ver crescimento nenhum, sabe? Sempre estagnado ali no mesmo lugar. O lado bom disso é que a Ana Lu tá perto da avó, que ela ama. Eu consigo... Vou dar um exemplo básico de coisas simples que eu não podia. Eu tenho um cachorro que um dia eu vou fazer algum vídeo em algum momento falando deles. Eu tenho um cachorro, o Teodoro, que tem 10 anos, 9 anos. Ele é um pug. E ele é um pug muito brabo e muito agitado, desde sempre. Quando ele era bem novinho, eu até levei ele numa pet shop pra tomar banho e tinha um psicólogo lá e ele avaliou o Teodoro sem eu nem saber. E também já fui expulsa da pet shop que o Teodoro mordeu os funcionários, é um caos. E ele é muito agitado, então ele se engasga pra comer. E de um tempo pra cá ele começou a se engasgar e eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu vou falar disso em algum momento, mas ele começou a desmaiar já, ele já caiu engasgado, desmaiado, já com o corpo parando. Então faz 1 ano e meio mais ou menos que o Teodoro tem que comer na mão. Isso demanda bastante tempo. E aí domingo eu queria ir pra casa de uma amiga minha pra ajudar a pintar o quarto da filha dela. E eu fui e fiquei todo dia lá. A gente raspou a parede, a gente passou massa, a gente passou argamassa, a gente passou tudo. E eu fiquei todo dia lá. E eu não poderia fazer isso se eu não tivesse morando aqui na minha mãe. Porque daí a minha mãe mandou mensagem, já dei comida pro Teodoro. Então eu pude ficar tranquila de que, bom, posso chegar a hora que for. Tanto que cheguei 1 hora da manhã que a gente tava arrumando o quarto. Porque tinha alguém pra me dar essa mão, sabe? Quando eu tava com a Ana Lua, não. Eu tinha que, não posso ficar até muito porque eu tenho que dar comida pro Teodoro. E também tá tudo bem se eu precisar... Hoje eu comecei na faculdade, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Eu consegui começar uma faculdade porque tenho menos contas. E eu tenho uma reunião online com o professor para iniciar, é a primeira vez, vai ser meu primeiro contato com a universidade, com esse curso, né? E aí eu falei agora meio-dia, mãe, às 7 horas eu tenho uma reunião online, o que tu vai estar fazendo? E aí ela falou, não, eu tenho pilates, mas a Ana Lua vai comigo. Então tá tudo certo, eu vou ter essa reunião tranquila. Eu não tinha isso. Eu já participei de uma audiência, por exemplo, contra a empresa que eu trabalhava, com a Ana Lua no meu colo, toda xixi, eu não podia sair da audiência. Passou xixi pela fralda, porque a audiência levou 3 horas, e foi, sabe, toda e qualquer situação básica
precisava de todo um planejamento super estratégico. E o lado bom é isso, sabe? Por mais que quem segue criando na lua sou eu, quem dá banho sou eu, quem faz dormir sou eu, quem prepara a comida sou eu, quem dá a comida sou eu. Eu não voltei pra casa da minha mãe pra deixar de ser mãe ou pra estar ali assistindo. Eu que faço tudo da Ana Lua, mas eu tenho esse apoio de... Vou ali no mercadinho, acabou o arroz e tá chovendo, aconteceu esses dias, não do arroz, mas eu não me lembro o que foi que acabou, tava chovendo. Quando eu tava só eu e na lua, eu tinha que inventar outra comida, porque eu não ia tirar ela na chuva. E agora não, ela fica em casa, eu boto um casaco que não passa água e vou. E o lado difícil é abrir mão de algumas coisas. Já era difícil pra mim abrir mão do meu espaço, abrir mão da minha individualidade, abrir mão de outras coisas, assim. Na realidade, nem é lado ruim, é que é questão de tipo de organização, né? A minha mãe tem um padrão muito definido de organização da casa dela e essas coisas, e eu tento me adaptar e prestar atenção, assim, prestar atenção, sabe, em como ela quer que seja feito, porque ela também tá abrindo mão do espaço dela, e ela tá abrindo mão também da forma que a casa dela funciona, porque por mais que eu tente prestar atenção e coisa, não faz nem um mês que eu tô aqui, e volta e meia eu não faço alguma coisa, não me dou conta e não faço alguma coisa. E é isso. Essa decisão não foi fácil, mas eu sei que é o que eu precisava fazer. Começar não é vergonha. Eu sei que muitas mães passam por isso. Muitas pessoas, no geral, passam por isso, mas tô falando da minha situação, que é de mãe, né? Eu sei que muitas mães precisam passar por isso, tomar esse tipo de decisão. E mostrar pra vocês que, por mais que a vida tenha altos e baixos e muitos baixos, sempre tem uma forma da gente se levantar e recomeçar. Se tu também já precisou recomeçar, comenta aqui pra mim. Ou se tu tá pensando em tomar essa decisão também. Eu quero muito trocar experiência com vocês e dividir a minha história, mas conhecer a de quem me acompanha aqui também. Não esquece também de te inscrever no canal, para que esse canal tenha um crescimento e eu consiga cada vez mais trazer esse tipo de assunto e dividir com vocês a minha vida real e sem filtro. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu mundo de mãe e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!